Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo um programa ao vivo para tratar das mobilizações bolsonaristas no 7 de setembro. Vamos discutir os eventos e as implicações políticas que isso envolve. E para trazer essa análise para vocês, nós convidamos dois especialistas, dois analistas do cenário político brasileiro, que eu quero apresentar para vocês agora. O Altamiro Borges, o Miro, que é jornalista, é promotor do blog do Miro, é presidente nacional do Centro de Estudos Barão de Tararé e comentarista político também do Bom para Todos na TVT. Quero também trazer, obrigado, Miro, por estar aqui. Prazerzão. Tem o Legene Miran, que é sociólogo, ele é professor, escritor e arabista, membro da Academia de Altos Estudos Ibero-Árabe de Lisboa e da International Sociological Association. É colunista da revista Sociologia da editora Scala e também comentarista político do noticiário Bom para Todos da TVT. Muito obrigado, Legene, por estar com a gente também. Olha, hoje nós vamos tratar de uma questão que aconteceu há poucas horas, né? E isso quer dizer uma análise a quente, né? Nós vamos tratar das implicações das mobilizações bolsonaristas no Brasil, que abrangeram os 27 estados e, em alguns lugares, tiveram muita expressão, como na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? Há já algumas reações sobre o que aconteceu, mas nós vamos tratar dessa questão começando por uma pergunta, não é? Como é que o bolsonarismo conseguiu juntar tanta gente nas ruas, né? A gente viu manifestações grandes, verde-amarelas, né? E alguns elementos permitem que a gente possa avaliar melhor essa história. Por exemplo, as motociatas do Bolsonaro são um preparo para essa manifestação. E nas redes sociais a gente teve a percepção de que no Twitter, por exemplo, nos últimos dias, 23% daquilo que foi o movimento no Twitter foi de campanha dos bolsonaristas para botar as pessoas na rua, né, mobilizadas. Então eu queria começar com essa pergunta. O bolsonarismo, ele foi capaz, o presidente, ele foi capaz de mobilizar a população brasileira para participar desses eventos? Miro, você quer começar? Eu preferia que o Legione começasse, já que ele é um sociólogo, ele tem condições melhores de tratar do tema. Mas vamos lá, dou o pontapé inicial sem problema nenhum, até para provocar. Como você... Primeiro, Silvio, brigadão pelo convite, maior prazer, tenho o maior respeito pelo Le Monde Diplomatique. Sempre procuro divulgar, sempre procuro, nas minhas limitações, ajudar a difundir, ajudar a sustentar o Le Monde Diplomatique, que é uma belíssima experiência de jornalismo, né? A partir do internacional para o nacional, né? Então, minha alegria de estar aqui, então agradecer. Também muito alegre de estar com o Legione. Legione eu conheço velho de guerra, já fizemos tanta coisa junto. Outro dia eu estava vendo aqui um textinho na época da Constituinte, um estatuto democrático para o movimento sindical. Fizemos isso junto, íamos para a gráfica juntos, né? Comíamos num botequinho perto da gráfica, 3 pratões de comida, era uma beleza, era uma farra. Então, uma alegria de estar com o Legione aqui. Vamos lá, entrando então na questão que você levanta, né? Como você diz, é a quente, então tem muito risco de erro, né? Nós estamos, né, a coisa ainda está à flor da pele. Eu acho, primeiro, que a manifestação ficou aquém do que o bolsonarismo estava dizendo que ia fazer. O bolsonarismo estava falando que ia colocar 1,5 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Era isso que eles estavam falando pelas redes sociais. O bolsonarismo estava falando que colocava de 500 mil a 1 milhão de pessoas em Brasília. O bolsonarismo apostou muito pesado nisso, com todas as bases do bolsonarismo. Então, ruralistas, pastores, entre 10 mil aspas, evangélicos, né?
um setor dos caminhoneiros, uma parte dos caminhoneiros, né? Setores da PM, né? Jogaram muito pesado, foram manifestações com muita grana, né? É bom ir atrás daquele prefeito que foi preso, que foi detido, né? Retido no aeroporto de Congonhas, aquele prefeito lá de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, Cerro de não sei o quê, o nome, com R$505 mil, indo de São Paulo para Brasília, né? O parlamentar chegaram a levantar a suspeita de que aquela grana era para pagar as manifestantes. Né? Você já tem cenas de ônibus saídos aqui do interior de São Paulo, com o cara distribuindo na maior cara de pau R$100 para todo mundo que estava dentro do ônibus. Então o cara tinha ônibus na boa, belíssimo ônibus, grana para 100 pau para passear, comida, tudo bonitinho, é uma beleza, é um passeio no feriado, é uma beleza. Então, isso foi essa mobilização que foi feita. Os caras estavam preparando isso há um mês, né? Desde o sertanojo lá do Sérgio Reis convocando, né? Os caras vinham preparando esse negócio. Né? Ficou muito abaixo do que eles estavam prevendo. Né? Então, esse é um primeiro dado. Isso dá uma certa... Né? Pelo que eles estavam falando, pelo que a Carla Zambelli, por exemplo, estava tweetando todo dia. Então, ficou muito abaixo. Lógico que é o gado que foi reunido com ração, né, numa manifestação paga, né, com ração, gado reunido. Isso serve a um intento imediato do Bolsonaro, que é juntar o seu gado. Agora, eu acho que isso vai ter um prejuízo grande para o Bolsonaro. Eu acho que esse ato aumentou o isolamento do Bolsonaro, acelerou, inclusive, processo de impeachment contra o Bolsonaro. Mas isso é outro tema. Então, eu acho que a manifestação foi isso. Ficou aquém do que era desejado, mas reuniu a milícia bolsonarista. Isso eu acho que não causa surpresa. Às vezes eu vejo muita surpresa com o que é a extrema-direita no Brasil. A extrema-direita no Brasil, ela tem presença. É bom a gente lembrar da Associação Brasileira Integralista, Associação Integralista Brasileira. 2 livros recentes, né? Saíram recentemente, relatam, dão detalhes disso. Né? O integralismo no Brasil, a Associação Integralista Brasileira, chegou a ter 1 milhão de filiados. 1 milhão de filiados. Plínio Salgado teve 8% dos votos para presidente da República. Então você tem nessa sociedade de mentalidade escravocrata, nessa sociedade tão atrasada desse ponto de vista, né? de um setor médio muito egoísta, de uma elite burguesa, que eu nem chamo de elite burguesa, eu chamo de cloaca burguesa, né? Tão atrasada, né? Você tem esse tipo de coisa. Isso teve também em 64, veja as marchas com Deus, né? Teve em 64 também. Então você tem uma extrema-direita com uma certa presença no Brasil. Ela estava no esgoto, ou se quiser, no inferno. Né? O Bolsonaro, que é a expressão disso, tirou a tampa do esgoto, abriu a porta do inferno, essa galera vem para a rua. Vem para a rua com todas as cenas de hoje. As cenas são patéticas, elas estão correndo o mundo. The Guardian deu, já Le Monde deu, né? O Der Spiegel da Alemanha deu, estão correndo o mundo, cenas patéticas. Né? Mas isso é a extrema-direita brasileira, que veio para a rua. Ficou aquém do que eles previam, serve para o Bolsonaro para manter a tropa unida e com ração, né? Indica que pode ter outras coisas no futuro. Essa turma não vai desistir. Né? Eu faria uma análise inicial a quente dessa forma. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar o programa e o Legênio já disse que juntou uns dados. Legênio, que dados são esses? Por favor. Boa noite, Silvio. Quanto tempo que a gente não se via. Miro, camarada, uns 40 anos também de atividade conjunta. Silvio, você é sociólogo. Você sabe que a ciência de uma pesquisa de opinião não é no tamanho da quantidade de pessoas que você entrevista, mas esta pequena amostra tem que refletir exatamente a realidade do todo, né? O Brasil tem 147 milhões de eleitores inscritos. O Datafolha, o IDEC, tem 6 institutos hoje que pesquisam, eles entrevistam 2.000 pessoas. Estas são as científicas. Vai na casa ou por fluxo no centro da cidade, não as telefônicas, essas não são científicas. Né? Então, com 2.000 pessoas, como é que a gente ensina na universidade? Por que
uma cozinheira, é o exemplo que eu dou, né, que vai cozinhar para um batalhão. Ela faz aquele caldeirão de sopa para 100, 200 pessoas. Ela precisa tomar o caldeirão inteiro para saber se o tempero está bom? Não. Ela pega a tradicional, põe aqui, e a tradicional lambidinha. Pronto. Esta amostra reflete exatamente o que tem dentro do caldeirão. Bom, aí eu vou chegar nos atos de hoje. E eu já dizia nos alguns programas ao vivo da semana passada que fiz, semana passada fiz uns 10, né? Eu dizia assim, que quanto mais pessoas comparecerem aos eventos dele, mais a situação dele ficará complicada. E também eu vou explicar politicamente por quê. O isolamento que ele está vivendo hoje, né? E ele ficou restrito a este núcleo fascista, você pode chamar de bolsonarista, mas se ele sair de cena hoje, este núcleo fascista vai continuar existindo. Esse caldeirão do inferno que o Miro falou é junho de 2013. Ali é a origem do fascismo. Eles saíram do armário. E não se iludam, nunca mais voltarão para o armário. Aquele primo, aquele tiozão que vinha no churrasco, que ficava quietinho, que agora... Eu tenho alguns casos assim, hoje eles vão defender a minha prisão. Se tiver um golpe aí, eles vão para a cadeia preso, querem me ver morto. Mas vinham aqui, comia churrasco, tomava cerveja, acabou isso aí. Então, esse núcleo é 15%. Eu calculei aqui o número de eleitores válidos no ano que vem, tirando o chamado, eu criei um índice, eu escrevi esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Comportamento Eleitoral do Brasileiro. Aí eu criei um índice sociológico novo, nunca vi ninguém falar disso, o índice ABN, é o índice de abstenção branco e nulo, que não é uma soma de 3 percentuais, porque o branco e nulo é feito em quem compareceu. No entanto, o total de que validaram, aí divide pelo total dos inscritos, aí você tem o índice ABN. A média no Brasil é 27%. Mas teve situações, quando o Juscelino, por exemplo, contestaram a posse dele, vocês lembram, né? Aquele Huawei e tal, né? O Teixeira Lopes, que garantiu, foi 42 de ABN. O índice ABN, a gente pode dizer votos jogados fora, votos jogados no lixo, votos desperdiçados. Né? Bom, então nós teremos, então, 105 milhões de votos válidos. Ele tem 15% de núcleo. A turma dele no Brasil hoje gira em torno de 16 milhões de eleitores que escolherão alguém. Porque se o cara não vai, ou se ele vai e vota branco ou nulo, não escolheu o cara. Então, pode até ser fascista, mas não escolheu o fascista na urna. Né? Bom, agora, o mais importante, ele perdeu hoje, as manifestações que ele perdeu refletem o fracasso total da sua popularidade. Eu já dizia semana passada, não se impressione com a quantidade que vocês verão. Elas não significam absolutamente nada. Como assim, professor? Porque ali tem apenas um setor da sociedade participando. Em Brasília, o pobre que tinha lá recebeu camiseta, lanche e R$100 para estar lá. Provavelmente não vai votar nele. Os carrões, desde ontem, o agronegócio. Então, este público no Brasil, que é o público da alta renda, é 4,4% dos eleitores brasileiros. Esta fatia daqueles 147, e aí se você aplicar isso nos válidos, isso significa 4,7 milhões de pessoas. Ele tem 21% disso, nesse segmento. Isso as últimas pesquisas estão mostrando. E mesma coisa na idade. Eu não pesquisei escolaridade, porque ali tinha de tudo, né? Pós-graduação, pós-doutorado, e não pensa porque título da lucidez política não dá, né? Mas eu pesquisei idade. Acima de 60 até 90, o TSE tem segmentado. Isso dá 14,7% dos eleitores brasileiros. Se aplicar no válido, etc., etc., você vai ter, então, 16 milhões de eleitores desta faixa. Esta é a faixa que ele pega voto. Vocês viram lá? O duro que eles iam nos ônibus cantando a juventude do Brasil, aquela
aquela marchinha dos anos 70, aí filmava, né? Mas não tinha jovem ali, né? Então, nessa fatia, ele pega 4 milhões de votos e na de faixa maior ele pega mais 4 milhões. Ou seja, foi um fracasso o ato. Proporcionalmente falando, com base nesta ciência, o nosso glorioso ato do Anhangabaú, que os organizadores disseram ter 50 mil, é muito mais representativo do que os 200, 150 mil da Paulista. Mas por quê? Porque naquele ato do Anhangabaú, todos os setores e segmentos da sociedade estavam representados. Aliás, com entidades, inclusive, altamente representativas, coisa que ele não tem, né? Então, isso é só algumas observações de número para tranquilizar, porque o que eu já recebi de SAP hoje, viu, Silvio Miro, é impressionante. Não, como que você explica isso? Já perdemos nada, meu amigo. Ele é candidato forte à derrota. E não está entre mim aqueles que analisam que as eleições serão muito difíceis, que ele é um candidato duro. Não, não. Eleição fácil para a esquerda nunca é. Mas, meu amigo, dizer que vai ser... Se ele chegar, né? Se ele chegar... nós vamos chegar lá nessa conversa. Então, é tudo isso. A gente pode depois falar mais sobre a questão do desdobramento político aí, que é o importante, né? Então, deixa eu trazer uma outra questão que eu acho assim interessante, sabe? A defesa da liberdade de expressão para poder veicular as fake news, a defesa da Constituição, né? Dizendo que o Supremo Tribunal Federal não cumpre o seu dever, está extrapolando, né? Enfim, quer dizer, ele fala assim de uma sociedade livre, de uma sociedade justa, de uma sociedade honesta, né? Ele fala da importância da cidadania. Miro, isso não são bandeiras da esquerda? O Bolsonaro é um picareta, isso é um bandidaço. É um bandidaço. Os dois discursos dele, o de Brasília de manhã e à tarde, na minha opinião, não sou jurista, na minha opinião, caracterizam um crime de responsabilidade, os dois, né? Tanto em um quanto o outro, ele atacou novamente os governadores, dizendo que os governadores são responsáveis pela pandemia, né? Isso é uma fake news, né? Uma mentira descarada, né? Ele atacou o Supremo, mas dessa vez ele foi adiante, não é que ele atacou só o Supremo, ele ameaçou enquadrar o Supremo. Isso não existe, isso é crime de responsabilidade, né? Então, ameaçou enquadrar, né? Se o Supremo não tomar providência com relação a... No caso de São Paulo, ele nominou, né, o Alexandre Moraes, né, ele vai ter que tomar as providências, né? Que providências ele vai tomar, né? Então, é crime de responsabilidade, né? Eu acho, sinceramente, aí, já dando um passinho, né, ele vai utilizando esse... Como ele estava acuado, ele passou a utilizar a expressão que seria um ato em defesa da liberdade, porque estava evidente que era um ato pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do Supremo, contra... Esse bobear, os caras são tão malucos, esses bolsonaristas são tão insanos, né? Estavam pedindo o fechamento da embaixada da China, estavam pedindo para expulsar o embaixador chinês. Eu queria saber se o agronegócio que financiou essa porra desses atos, né, se o agronegócio está sabendo que estão pedindo para romper relações comerciais com a China. Eu acho que o agronegócio não deve gostar muito desse papo, né? Mas, então, aí ele vai, como estava nesse clima, ele vai mudando o discurso, vai falando em liberdade, em defesa da Constituição. Mas, no meu entender, Silvio, o que ele fez nas duas atividades de hoje, seja de Brasília, seja de São Paulo, ele cometeu crime de responsabilidade aberta. Então, se você já tem 137 pedidos de impeachment, né, talvez dê para entrar com mais um amanhã, 138, pedindo abertura de processo de impeachment do Bolsonaro. Acho que valia nesse... né, e que ele sabe que ele está se isolando. Talvez valesse nesse esforço de abrir mais um processo de impeachment, esperar a decisão do PSDB, quarta-feira ou quinta-feira, porque pode ser que o PSDB entre na canoa do impeachment. E esperar também a decisão do PSD, do Kassab, porque o Kassab diz que pode também entrar
com pedido de processo de impeachment. Ou esperar também a posição do Solidariedade, porque o Paulinho disse que convocou o Solidariedade para tomar posição com relação a pedido de impeachment. Ou seja, seria um belo pedido de impeachment somando PSDB, PSD e Solidariedade, mais um. Né? Eu acho que ele cometeu crime de responsabilidade. E ele vai utilizando o linguajar para enganar os trouxas, né? Para tentar, com isso, fugir de qualquer processo. Diga. Não, agora nós precisamos ver como reagem os outros poderes, porque o Lira continua sendo um baluarte de defesa do Bolsonaro. Será que ele consegue continuar assim? O que o Senado vai fazer? O que o Supremo vai fazer? Mihran, você tem uma ideia? Está perguntando para mim ou para o Miro? Não, para o Legene. Para você. Bom, eu tenho uma ideia, né? Quer dizer, não sei se é a correta, mas o isolamento dele é de um nível que só se compara, eu até fui resgatar a data 3 de julho de 2013, houve um golpe no Egito, vocês lembram? O Marechal Sisi oficialmente deu um golpe e derrubou o presidente eleito, né, Mohamed Morsi, que já morreu até, foi preso, morreu na cadeia, né? Daí mandado de muçulmano. Todo mundo chamou de golpe. Eu, na época, escrevi um artigo, não usei a palavra golpe. Eu acompanho, né, coisas ao vivo de lá, Al Jazeera, Al Arabiya, etc. Não é? Eles têm tudo em inglês, né? O meu árabe não é suficiente para isso. Eu fiquei impressionado quando eles deram uma coletiva. Todos os partidos existentes no Egito estavam atrás do presidente da Suprema Corte. A Igreja Copta e o Mufti, que é a autoridade máxima do Islã. Todas as entidades representativas de todos os setores, centrais sindicais, tudo. Aí eu falei assim, puxa, chamar isso de golpe, não é? Ainda mais sair em defesa de um cara que era do tipo fascista, anticomunista como esse. Nós estamos vivendo uma situação exatamente parecida com essa. Me fala, vocês que nos assistem, escrevam aqui no chat, qual é o setor, qual é a instituição que hoje está do lado dele? Acabou. É 11-0 no Supremo, 7-0 no TSE, e a PGR, quem assumiu o comando são os subprocuradores. Eles é que estão pedindo a prisão dos fascistas da forma mais correta possível. Nós somos contra essas prisões, tipo, nós não somos punitivistas, nós queremos, né, transitar em julgar tudo isso, mas crime, como é que fala? Flagrante delito. E quando você comete na internet, dizem os juristas, enquanto não sai aquele vídeo do ar, é crime continuado. Então está correto. Por exemplo, prender o Jefferson, ele tem capacidade de pressionar a testemunha, ele tem capacidade de sumir com provas. Então está correto. Ele está achando que está vivendo uma onda de fascismo. Olha só, o fascista reclamando que fascistas estão sendo presos e alegando, inclusive, liberdade de opinião. Você viu que ele defendeu a anistia política? Anistia aos presos políticos, etc. Bolsonaro acabou. Já vinha se acabando, né? O Supremo reuniu hoje, os 11, virtualmente, né, por internet. Amanhã alguma coisa vai acontecer. Eu acho que a burguesia ainda está avaliando se tira os dois, se tira só ele. Está vendo a alternativa, né? E ela ainda não tomou. Agora, vai tomar a decisão, eu acho que nos próximos dias. Não estou dizendo aqui que ele vai ser afastado, mas tem outros mecanismos, inclusive a renúncia. Eu tenho falado, renúncia tem vários tipos. Tem a espontânea, tem aquela que fala assim, olha, você tem que renunciar. Senão, lembra o que Cosme Monteiro fez com o Getúlio em outubro? Renuncia. Né? Porque você não vai ser candidato. Nós não vamos te prender, você pode ir lá para a sua terra, mas tem que renunciar. Então, é uma situação, chegou no limite, acabou. Eu acho que amanhã o Supremo vai emitir uma nota, quer dizer, notas de repúdio e notas duras não derruba ninguém, mas eu acho que vai tomar uma medida. Não sei se o Supremo caça, porque na Câmara está difícil. Né? O movimento da sociedade, da opinião pública, não dobrou
a espinha dorsal daquele bolsonarista que preside a casa. Então, mas amanhã ou depois de amanhã vocês vão ver, porque são várias frentes que estão. O cerco está se fechando sobre vários aspectos. Imprensa. Em 64, toda a imprensa estava contra nós. Hoje o PIB está contra ele, a Febraban emitindo nota. Quer dizer, quem é que está com ele mesmo? Né? É isso, eu estou achando que nós vamos ter novidades amanhã aí. Não dá para prosseguir dessa maneira. O Supremo, ele ameaçou, pela primeira vez, ele ameaçou fechar o Supremo. Pela primeira vez ele disse, não cumpriremos nenhuma ordem de prisão emanada por Alexandre de Moraes. E o Alexandre não está emitindo ordem, ele está acatando a opinião da Procuradoria. Né? Acabaram de prender um agora, tal do Eustáquio, né? Voltou para cana. Tem que ir para cana. Né? Fascista tem que ir para cana. Isso, como eu disse isso aí, mas o isolamento é muito grande. Viu? Olha, mas antes de ser otimista, eu fico pensando assim, no voto impresso ele teve 208 votos no Congresso, do Centrão, que está sendo muito bem nutrido, né? Pelo Bolsonaro com verbas incríveis, né? E eu fico pensando, qual seria o plano B, Miro? Bota quem no lugar? Plano B? Antes de falar do plano B, hoje o Arthur Lira deve ter ficado incomodado, né? Porque ele tinha feito uma combinação tinha feito um acerto com o Bolsonaro de que, votado a questão do impresso na Câmara, derrotado, que o assunto morreria. Então, Arthur Lira hoje deve estar se sentindo corneado. Opa, não, desculpa, retira a expressão corneado, que não faz bem nesses momentos. Deve estar se sentindo mal, deve estar se sentindo traído. Né? Nem bombeiro ajuda a resolver a situação do Arthur Lira, também retira bombeiro. Porque o Bolsonaro foi explícito, né? Voltou a falar em fraude eleitoral, que não aceita fraude eleitoral e que vai enquadrar. Vamos ver como fica o Centrão. O Centrão é uma força pragmática. O Centrão não se vende. O Centrão se aluga. Se aluga para todos os governos, ele se alugou. Todos os governos ele se aluga. Né? O Centrão ele vai sentindo. O Arthur Lira ele está sentado em cima de uma enormidade de grana para emendas, inclusive as emendas secretas, não é isso? Denunciada pelo Estadão. Né? Ele está sentado um monte de nomeações para cargos importantes, né? Ele está fazendo o jogo. Ele vai fazendo o jogo. Cada vez que o Bolsonaro se isola, o Bolsonaro fica mais refém do Centrão. Tem que ceder mais para o Centrão. Mas isso chega um momento que acaba também. O Centrão vai sentindo as coisas. Então, por exemplo, esse clima de instabilidade política permanente, de turbulência, não interessa ao capital estrangeiro, como noticiou essa semana o Financial Times, né? Essa instabilidade não interessa. Esse clima de turbulência. Esse clima de instabilidade não interessa para o Centrão. Ele desrespeitar a palavra, dizer que vai respeitar a decisão no voto impresso e desrespeitar poucos dias depois, num ato na Paulista, não interessa para o Centrão. O Centrão vai analisando, né? E ele vai sentindo as pesquisas. Vamos ver a próxima pesquisa. Porque o Bolsonaro tem despencado em todas as pesquisas. Daqui a pouco ele chega no que alguns analistas, né? Menino da Datafolha, Marcos Coimbra do Vox Populi, o Felipe da Quest, falam que é o núcleo duro do bolsonarismo, de 8% a 12%. Daqui a pouco ele chega nisso, se continuar despencando desse jeito. Quando estiver se aproximando disso, o Centrão já mamou um bocado, o Centrão tira o time. Por outro lado, tem que ver também os outros jogadores, os outros players. Né? Vamos pegar o Lula. O Lula está se mexendo. O Lula está fazendo uma política de frente amplíssima. De frente amplíssima. Quem gosta de frente ampla, ele está fazendo. Ele foi para o Nordeste e reuniu com todo mundo. Uma parte do Centrão do Nordeste já desembarcou do Bolsonaro. Já desembarcou do Bolsonaro. Vi de Bahia, vi de Pernambuco, uma parte de PP, PSD. Ou seja, o Lula está fazendo uma política de frente ampla. Ele está isolando o Bolsonaro. Ele está isolando. São os outros players que estão jogando. Várias forças têm falado isso.
né? Que é preciso juntar a força do lado de cá para isolar o fascista do lado de lá. PCdoB fala isso, PSOL fala isso, né? PT fala isso, Rede fala isso, né? Várias forças têm feito essa movimentação. Então, somos outros players. Eu acho... Vamos ver. Plano B. Qual que seria o plano B? Nós temos aí essa possibilidade de Mourão, que é o que várias pessoas colocam, né? Caiu Bolsonaro, entrou Mourão. O problema é que eu não sei se os milicos estão com essa bola toda. Os milicos têm sofrido um grande desgaste, né? Os milicos sofreram grande desgaste, porque colaram os generais ao capetão, então só aí já sofreram um desgaste, porque colaram com um sujeito tosco, fascista, imbecil, né? Então colaram, então já sofreram desgaste. Aí ainda pega o Ministério da Saúde, aí o desgaste é muito maior, porque aí o general Pesadelo, lá, o general Pazuello, né? Ele está carregando os mortos nas costas, sobrou para os militares. Agora eles estão pegando um outro pipinaço. Essa história da crise energética, de racionamento, apagão, vai sobrar para um almirante de esquadra. É bom a gente não esquecer que o ministro de Minas e Energia é milico. Milico, Bento Albuquerque. Ou seja, os milicos estão sofrendo muito desgaste. Os milicos vão topar um negócio desses? A conferir. Então, mas olha, hoje sai no jornal, na Folha, que o presidente milico da Petrobras ganha R$260 mil por mês. Né? E tem 6 mil militares nos ministérios, nas autarquias, nas estatais, mamando desse jeito, para não falar das aposentadorias e dos privilégios. Vocês acham que eles vão querer abrir mão, sair assim? Quer dizer, você está fazendo um argumento, Miro, de que a questão se resolve eleitoralmente. O Bolsonaro está adiantando o passo, ele está falando assim, eu vou dar o golpe, eu estou preparando um golpe. A ideia do Conselho da República vai por aí também, né? E eu queria aproveitar da experiência internacional do Legene, perguntando o que fez esse representante, assistente do Trump, aqui, que foi parado no aeroporto, com suspeita de estar financiando toda a rede bolsonarista da internet. Você tem ideia? Tenho. Ele foi contratado pela família. Se é a mesma pessoa que eu estou aqui comigo, ele é um sionista, ex-agente do Mossad, atuou na Argentina e agora está no Brasil. Provavelmente ele não fala nada do português, talvez muito pouco espanhol, mas quem o recebe fala o inglês com ele, não tem problema. Ele é uma carta enviada na manga, por isso que a gente pode chamar de internacional fascista no mundo, né? Que o Dudu Bananinha ele participa por indicação do Steve Bannon, né? Então, esse cara é um agente do Mossad, é um sionista. O Bolsonaro é um sionista cristão, que é tão ou mais perigoso que um sionista judeu, né? Então é isso, bem objetivo, essa é a resposta que eu teria para te dar. Ele está financiando, então, com dinheiro internacional, as redes bolsonaristas? Isso. Ele veio, então, monitorar tudo isso, mas ele vai assessorar no processo de marketing político daqui adiante, entendeu? Ele é um homem da direita internacional, é um fascista, né? Quando nós derrotamos Netanyahu lá em Tel Aviv, né? A comemoração que nós fizemos não foi pela essa turma que foi eleita, porque para os palestinos não mudou nada, mas foi pela derrota do fascismo. A mesma coisa nos Estados Unidos. Quando a esquerda foi para a rua fazer festa, não era para comemorar a eleição do Trump, do Biden. Para comemorar a derrota do fascista, não é isso? As pessoas não conseguem, às vezes, separar as coisas. No Afeganistão, uma coisa muito parecida com essa. O imperialismo tomou a maior surra que não tinha tomado desde 75 no Vietnã, e nós temos que comemorar efusivamente, o que não significa automaticamente comemorar e apoiar o governo da guerrilha camponesa. É a guerrilha camponesa, por favor, não chame o Talibã de terrorismo, que é complicado, tem muito erro nisso, né? Então, esse é o momento. Aliás, aquela luta daqueles guerrilheiros pobres estão ajudando a alteração da correlação de força do mundo. Nós temos que ser dialéticos. Eu publiquei essa semana, hoje, uma possível análise marxista do que aconteceu no Afeganistão, uma revolução, luta de classe. Pô,
estudamos o marxismo, nos dizemos marxismo, temos que aplicar, né? Eugênio, vamos voltar para cá. Fez uma teoria maravilhosa, né? Então, olhando aqui no Brasil, a situação, o mundo caminha contra o fascismo. Então, você achar que esse cara tem alguma perspectiva, quando você fala golpe, o Silvio, eu acho que não. O golpe tradicional é os militares derrubarem quem está no poder. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas nós tivemos um golpe parlamentar para derrubar a Dilma. Não é aquele clássico dos militares com as botas, não sei o quê, mas houve. Né? E eu me preocupo muito com o fato de existirem mais de 700 mil policiais militares fiéis ao Bolsonaro. Na medida em que ele vai ficando mais isolado, mais sozinho, ele vai apelar para aqueles que são fiéis a ele. Miro, você acha que tem algum risco? Silvio, eu também sou muito cauteloso. Eu lembro que muita gente disse não vai ter golpe em 16 e teve golpe. Muita gente dizia. Eu lembro um debate no Barão de Tararé, poucos dias antes, eu lembro as pessoas falando, não vai ter golpe, isso é chantagem do PT para conseguir apoio, não vai ter golpe de... Teve golpe. Os caras romperam tudo, com o Supremo e com tudo. A gente dizia Lula livre, e o Lula ficou preso 580 dias. A gente dizia fora Temer, e o Temer cumpriu o mandato. A gente dizia ele não, e o fascista foi eleito. Então, eu também sou muito cauteloso. Eu acho que o Bolsonaro, o ato de hoje, ele reuniu o rebanho dele, nem gosto de usar rebanho, porque as vaquinhas são tão bonitinhas, ele reuniu as milícias dele, né? Deu ração para as milícias, alimentou essas milícias, foi um esforço de manter a tropa dele coesa, esses 8% a 12%, né, que uma parte estava lá expressa, representada. Né? Ele reuniu. Mas o ato de hoje acelerou um processo de isolamento, que vai se manifestando em tudo isso, PSD dizendo que pode aprovar impeachment, PSDB dizendo solidariedade, é o Fux dizendo que não vai para essa reunião do Conselho. Né? Então, é uma situação de isolamento, ele está muito isolado. Isolamento internacional, o Jamil Chad tem feito belíssimas matérias sobre isso, né? Isolamento internacional do Bolsonaro. Né? Então, o ato de hoje serviu para ele juntar a milícia dele e alimentar. Mas o ato de hoje serviu para reforçar o isolamento dele. Eu acho que, em certo sentido, o ato de hoje aproxima da possibilidade de impeachment. Eu não vejo grandes problemas com esse negócio de tempo para impeachment. Se o Centrão resolver desembarcar, o impeachment é feito rapidinho. Aproxima essa possibilidade. Isso significa que está tudo tranquilo? Como não estava tranquilo não vai ter golpe, nem no Lula preso, não estava tranquilo antes, não está tranquilo agora. Eu acho que o Bolsonaro ele pode estar preparando uma saída para o ano que vem. Né? O Celso Amorim, que é um grande analista, né, uma pessoa muito bem informada, Celso Amorim diz, eu estava achando que isso ia se dar no processo da eleição e da posse. Eu já acho que isso pode se dar até antes da eleição. Uma tentativa de uma maluquice. Né? Acho que isso pode ser uma cópia de Capitólio. É o que o Der Spiegel hoje fala. Der Spiegel fala muito isso hoje. Não? Fala, é muito parecido com o Capitólio esse negócio que foi feito. É um ensaio. Né? Então, aí isso nós vamos ter que ir analisando. Né? Eu acho que ele não vai entregar a rapadura numa boa. E ele tem algumas áreas que são áreas muito raivosas. Então, você tem, desde paramilitar, miliciano, você pega esse processo de favelização do Brasil, de centros urbanos, abriu espaço para um crescimento muito grande de milícias. Então, você tem desde milicianos até PMs amotinados, você tem... A gente sempre, antes de falar em barões de agronegócio, a gente chamava de latifundiários, não é isso? E utilizava muito a expressão jagunços. Os jagunços continuam, essa turma está armada. Essa turma de caça, de colecionadores, né? Nunca teve tanto armamento circulando pelo Brasil. Então, pode-se tentar uma loucura. Né? Por isso que é fundamental, no meu entender, a gente está muito precavido, né? Fazendo um grande esforço de isolá-lo ao máximo,
isolá-lo ao máximo, se possível, evitando desse sujeito chegar até a eleição. Esse seria o melhor dos cenários, no meu entender, né? Mas fazendo um grande esforço de isolar para derrotá-lo. É uma fera acuada. Então, mas olha, eu acho que a gente está centrando muito na figura do Bolsonaro. Existe um coronel do Exército, Marcelo Pimentel, que é crítico ao Bolsonaro, que fala que existe um partido militar. Na verdade, é um conjunto de generais que se formou junto lá nos anos 70 na Escola das Agulhas Negras, conviveu com o Bolsonaro e escolheu o Bolsonaro como candidato. E esse coronel diz assim: quem manda no governo é esse conjunto de generais. Quer dizer, eles podem trocar o Bolsonaro pelo Mourão e continuar mandando do mesmo jeito. O que você acha, Eugênio? Eu queria só teorizar esse negócio de golpe. Tem 3 tipos de golpe, né? Todos eles almejam substituir o que está no poder. Seja militar, seja judicial, seja parlamentar, ou do Zelaya na Guatemala de 2009 foi judicial. O TSE de lá mandou ele cair fora. No Lugo, 2012, e na Dilma, 2016, foi parlamentar. Sim. E João Goulart foi militar. Eu não vejo nenhuma dessas 3 possibilidades, neste momento, de ele ser substituído. A que tem menos, inclusive, é a militar. É a militar. Eu acho que, como o Miro falou, o impeachment começa a tomar um fôlego, mas é muito demorado. O Brasil não aguenta mais. Eu nunca imaginei, 46 anos de militância comunista, com muito orgulho, eu nunca vi uma situação onde um empresário põe a cabeça a prêmio de um ministro da Suprema Corte. Eu estou impressionado com isso, né? Então, não há mais clima. Então, a possibilidade que eu vejo hoje melhor, né, e mais rápida, menos traumática, é esse processo que está tramitando no TSE. Só que aí caça a chapa. Isso. Encaçando a chapa, a bola vai para o Congresso. A burguesia fala: agora vocês decidem. E o nome que eles possam decidir seria o Mourão. Então, o Mourão sai meio que porque não tem outra alternativa de tirá-lo de outra. Não dá para você separar, tirar só o Bolsonaro e deixar o Mourão. Por esse processo, não dá, né? Então, poderia ser. Esse é o meio mais rápido. E aí tem o da renúncia. A renúncia tem 3 teorias de conjunto, tem 3 subdivisões que podem. São várias possibilidades. Eu, hoje, aposto, mesmo que estou cauteloso, igual o Miro falou, não penso que eu estou ufanista. Mas é que a situação, eu estava listando aqui quais são as forças que estão contra ele. Mas são tantas que é melhor falar quem é que está com ele. É uma parte dos evangélicos, só os neopentecostais, porque os protestantes tradicionais estão se afastando. A Batista, a Católica, semana passada, né? A minoria do generalato. Esses generais que esse coronel mencionou são os generais de pijama, eles não estão nativos. O generalato hoje, 4 estrelas, são 15. Ele não tem maioria no generalato mais. Você viu o discurso no Dia do Soldado do cara? O cara fez a defesa da democracia, entendeu? Das instituições, né? Ele tem o SBT e a Record, e uma parte do Centrão. Cada dia ele perde um. O Kassab não vê a hora de abandonar. Eu vi isso. Tem 2 coisas, né? A frente ampla deste momento para derrubar o fascismo e a frente ampla que o Lula está formando para o ano que vem. São coisas distintas. Nós temos que ver que parte desse centrão e parte da antiga chamada direita, o PSDB vai desembarcar. Já desembarcou. Hoje deve ter ido no Anhangabaú lá, engrossar o nosso lado. Espero que não tenha encontrado uns malucos do PCO que eles andam batendo aí, né? Eles são contra a frente ampla, né? Mas é isso. Ao mesmo tempo que eu estou cauteloso, eu acho que não tem mais saída para ele. O meu programa com o Zé Reinaldo, na manhã de manhã, às 10 horas, é a questão internacional. O mundo inteiro está de olho no Brasil. Ele não tem apoio do Biden mais. Jamais. Não, ele jamais teria. O que se discute é se o Biden poderia até dar um empurrãozinho para o Luiz Inácio, né? Que é capitalista. Ele não vai destruir nada do capitalismo no Brasil, né? É isso, Silvio. Não sei se... E, Miro, o que a gente faz? Os 6 mil militares que estão no governo voltam para o quartel? Voltam. Eu volto a dizer, eu sou muito cauteloso nesse negócio. Eu acho que Bolsonaro perdeu muitas partes, né? Bolsonaro
Tinham vários pilares que mantinham o Bolsonaro. Bolsonaro é fruto da circunstância, na minha opinião. Bolsonaro é fruto da circunstância que o capitalismo está vivendo no mundo, tanto é que não é um fenômeno brasileiro. É o Bolsonaro aqui, era o Trump nos Estados Unidos, era o Boris Johnson no Reino Unido, era o Salvini na Itália, era a Le Penzinha na França, ou seja, é fruto desse processo de deterioração que o capitalismo atingiu, fruto da crise das instituições. Ele tinha alguns pilares. Vários desses pilares estão sendo destruídos. Eu acho que esse pilar evangélico já sofreu abalos. Eu acho que o próprio pilar Olavete, dos seguidores lá daquele filósofo de orifícios, Olavo de Carvalho, sofreu abalos também. O pilar morista, que foi fundamental para a vitória dele nas eleições, sofreu abalo. O Moro levou, o Marreco de Maringá levou um chute no traseiro. Então, eu acho que ele ainda tem dois grandes pilares que estão tendo fissuras, mas ainda não rachaduras. Um pilar é o da cloaca burguesa. Eu acho que essa cloaca burguesa ainda acha o Bolsonaro funcional. Bolsonaro é legal para passar boiada, para aprovar a reforma da Previdência, para tentar aprovar a mini-reforma trabalhista, que foi derrotada no Senado. Bolsonaro ainda é funcional. É funcional para privatizar a Embraer, privatizar Correio, é funcional. Então, uma parte da cloaca burguesa ainda é um pilar de sustentação. A outra parte, o outro pilar de sustentação do Bolsonaro, no meu entender, é o Partido dos Militares. Eu tenho acompanhado muito essas análises sobre a situação dos militares no Brasil, um caboclo que tem tratado muito desse tema, na minha opinião, com muita propriedade. Manuel Domingos, lá do Piauí, tem tratado com muita propriedade, entende muito desse negócio. Eu não sou especialista nisso, mas me dá a impressão que o Partido Militar ainda está meio coeso. Não é por uma razão ideológica, não é por anticomunismo, antipetismo, antilulismo, também tem, anti-anistia, anticomissão da verdade. É também por uma razão fisiológica. O Partido dos Militares é isso, 6 mil e poucos militares que foram para cargos do governo. Essa semana saiu, a Folha de São Paulo publicou, nas 16 estatais, os caras estão ganhando tem gente ganhando R$300 mil por mês. Mês passado, esse general Braga, que disseram que não ia para o ato de Brasília, e foi. Ganhou mais de 100 pau por mês, o ministro da Defesa. O Mourão, que disse também que não ia para o ato, mas foi no ato de Brasília. Foi no ato de Brasília. Ganhou mais de 100 pau por mês. Então, essa turma, por razões ideológicas e por razões fisiológicas, isso sem falar dos contratos milionários com os Estados Unidos, porque as Forças Armadas brasileiras são totalmente dependentes dos Estados Unidos, esse partido militar ainda está junto com o Bolsonaro. Está sofrendo fraturas, está sofrendo fissuras. Então, eu acho que o que garante Bolsonaro ainda são esses dois pilares. Cloaca burguesa, partido militar. Sofrendo fraturas. Eu acho que ele vai se isolando cada vez mais. Isso pode romper esses pilares também, a conferir. Olha, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, é rápido esse tempo, o papo é bom, Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, que é um pouco... Eu estou vendo um ar meio otimista nas falas de vocês. Vocês estão achando assim que o Bolsonaro vai embora, Mas nós temos um problema que não vai se resolver nesse programa, mas que alternativa nós temos, porque no mundo inteiro não existe hoje um governo, uma plataforma, vamos dizer assim, de esquerda para transformação social. Quer dizer, o que a gente pode esperar se o Bolsonaro sair? Falo eu primeiro ou falo o Miro? Não, você, bicho, você responde isso, é facinho. Olha, eu vou pegar o embalo do Miro dessa questão, ele chama de cloaca da burguesia. Eu fico, a burguesia brasileira, ela está dividida em 3 pedaços. Eu não sei o tamanho desses pedaços, eu nunca fiz pesquisa com eles. O que eu sei é que uma é fascista e vai com ele abraçado até a morte, pagando 7 o litro, dólar a 6, está prejudicando a vida, mas ela é fascista, ela vai com ele. É aquela da escolha difícil, O Estadão desembarcou, o Globo desembarcou, a Folha desembarcou. Tem um segundo pedaço, que eu não sei o tamanho, mas acho que provavelmente é o maior, que está procurando uma alternativa, que poderá ser o Mourão. Poderá ser o Mourão,
ou poderá ser uma terceira via que não vai vingar no Brasil. Não há espaço. O mundo hoje está aguardando a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com todo respeito, né? Nosso partido, Miro, nós ainda não tem congresso agora em novembro, não fechamos posição. Mas ele ganha em todos os cenários no primeiro turno com uma diferença de 30 pontos. Então, não tem... Aí tem uma terceira parte da burguesia, que eu não sei o tamanho, e é verbalizada por um cara que não tem nenhum meio de produção. Mas é o think tank da burguesia, Antônio Delfim Neto. Conhece esse cara? Gordinho assim igual eu, 90 anos de idade, a idade mais ou menos do que isso. Tem que apoiar o Lula de cara, primeiro turno, não tem esse negócio de terceira via. Né? Esta parte aqui, que eu não sei o tamanho, pode prevalecer e ajudar a minguar a tal da terceira via. E se ele sai, aí a segunda via, aí vai minguar também, porque não tem um nome para enfrentar o Lula. Não tem um nome. Eles, no caldeirão lá de maldades políticas, eles estão tentando fabricar de tudo, até aquele cara do Pânico lá, que é um fascista, se lançou candidato a presidente, Datena é candidato a presidente, Pacheco, os caras pensam que é o quê? 6 mil municípios, tem que ter estrutura, né? Entendeu? Então não tem para ninguém, não dá mais tempo, acabou. Então, você viu o Lira falando? O Lula vai ganhar por WO, vai ganhar por WO. Então, essa é a situação. Eu espero que o melhor cenário é sem ele. Né? Que, aliás, ele não tem nem partido para concorrer ainda, né? Vocês sabem disso. Que partido dará a legenda para ele? Muito bom. É isso, Miro. Muito obrigado. Miro? Não, acho que tá bem respondido. Eu acho que nós estamos... Eu não sei se dá para dizer que não existe um projeto alternativo. Esse projeto vem sendo construído. Você tem várias instâncias procurando construir esse projeto. Né? Você vê, essa semana mesmo, aquela internacional progressista, Progressive International, né? Com Chansky, com o menino lá, o ministro das Finanças, ex-ministro da Grécia, né? Com Sanders, com o menino do Reino Unido, né? Se manifestou preocupação com relação ao Brasil, e essa internacional tem procurado elaborar um projeto alternativo. Eu acho que você tem, inclusive, já algumas experiências, né, de busca desse projeto alternativo. Eu acho que no Brasil nós vamos ter que aprender com as lições dos nossos erros. Nós tivemos muitos erros, nós tivemos muitos acertos nas nossas experiências de governos progressistas, mas tivemos também muitos erros. Na minha opinião, inclusive, o principal erro foi não investir no debate político na sociedade, não investir na politização da sociedade, o que tem a ver, inclusive, com meios de comunicação, né? Não saber trabalhar essa questão da comunicação na sociedade. Nós vamos ter que aprender com os nossos erros para elaborar um projeto. Eu acho que esse projeto ele vai ganhar corpo, né? Um projeto de desenvolvimento nacional, uma plataforma, vai ganhar corpo, né? E vamos ver o que vai dar o processo eleitoral do ano que vem. Né? Eu acho, aí concordando com a análise que o Legione faz sobre a posição do Lula nesse momento, né? Eu não acrescento nada, eu acho que é isso mesmo. Né? Vamos ver como isso vai se construindo. Nós temos que tirar lições, né? Tirar lições dos nossos... Nós fomos derrubados, essas experiências progressistas de governo foram derrubadas pelos acertos, não pelos erros, mas nós cometemos erros. Nós temos que tirar lições, nós temos que aprender com os erros para ver uma nova experiência de governo. Vai ser uma experiência muito difícil, porque o Brasil não é que ele está sendo... Não é só que vai precisar de ter um plano de reconstrução nacional, vai ser quase um plano de ressurreição nacional, porque o Brasil foi assassinado. Está, né? Morto. É isso, né? Isso que ocorreu, é lamentável. Então, só aí já é um plano, vai ser necessário um plano muito forte para essa ressurreição nacional. Acho que nós somos capazes de fazer isso, tem muita cabeça boa no Brasil, nós vamos para frente, aprender com a experiência internacional, aprender com os nossos erros e ir para frente. Muito bom, excelente papo. Eu quero agradecer ao Altamiro Borges, ao Legione Mirhan. Muito obrigado por participarem. Agradecer a você também que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado. Um abração.